A Rádio Bandeirantes está abrindo o microfone para políticos para conversarmos, debatermos ideias, trazermos o que está sendo adotado numa cidade que pode servir para outra nessa pandemia do coronavírus, nesse momento mais crítico que estamos vivendo. Hoje nós vamos conversar no Jornal Gente com o prefeito de São Bernardo do Campo, uma das principais cidades do ABC paulista, da Grande São Paulo. Orlando Morando está conosco ao vivo. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas e também ao Eduardo Castro. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês no Jornal Gente, nesse momento tão difícil que atravessamos mediante aí a pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela oportunidade. O senhor tem adotado medidas mais duras do que colegas aqui da Grande São Paulo, né? Queria que o senhor trouxesse aí qual o efeito dessas medidas. Tem multa em São Bernardo do Campo, por exemplo, para quem não sabe, para quem sai de carro em determinados horários do dia, né? O sujeito é multado aí pelos fiscais da prefeitura, pela guarda municipal, pela polícia. Quais as medidas aí que mais estão surtindo efeito na opinião do senhor até agora, hein? Pedro, aqui a gente vem procurando sempre antecipar o estrangulamento da rede pública hospitalar e, consequentemente, a da rede privada. Então, há 3 semanas atrás, nós decretamos um toque de recolher a partir das 22 horas, mesmo antes do estado entrar na fase vermelha, retornar para a fase vermelha. Então, a partir de 21 horas, obrigatoriamente, todas as atividades não essenciais precisam iniciar o encerramento, visando que os seus colaboradores possam pegar o transporte coletivo. A partir das 22 horas não tem mais a circulação de transporte coletivo na cidade. E a partir das 22 horas nós temos blitz em diversos pontos na cidade, exatamente para inibir que o cidadão faça o deslocamento, considerando que o horário noturno é onde a gente tem a maior dificuldade de fiscalizar, principalmente os eventos clandestinos. Com a imposição do toque de recolher, nós conseguimos zerar os eventos clandestinos, pelo menos no período noturno. Tivemos um fato semana passada, no período diurno, às margens da represa Billings. Aliás, o Grupo Bandeirantes muito bem reportou que pessoas, descumprindo o decreto, faziam uma grande festa às margens da represa. O evento foi interceptado, interrompido, e 158 pessoas foram levadas à delegacia e foram obrigadas a assinar um termo circunstanciado. Então, nós estamos buscando todas as medidas preventivas, evitando aglomeração, evitando tumulto, buscando a melhor proteção, sabendo, inclusive, das dificuldades que isso gera para a economia da cidade. Mas não nos resta outra medida a tomar, a não poder incentivar o distanciamento social das pessoas, que é uma das formas, na ausência da vacina, inibe que as pessoas possam continuar sendo infectadas como estão. Nós estamos com a nossa rede pública no limite. Ontem eu abri mais 19 leitos de UTI em 2 hospitais, transformamos o que era leitos de enfermaria em leitos de UTI, e mesmo assim nós estamos às margens de 90% de ocupação, já com os novos leitos. No domingo à noite, para se ter uma ideia, eu estava com 100% de capacidade de ocupação nas UTIs públicas, e a rede privada não é diferente, também trabalha no limite com 100% de ocupação. Então, nós precisamos sempre ir buscando medidas que possam frear a expansão da pandemia. E eu defendo ainda mais restrições, porém, defender novas restrições tem que ser num ambiente colegiado, que envolva outras cidades do ABC, inclusive a capital. Prefeito Orlando Morando, está tendo muita manifestação contra essas decisões que a prefeitura adotou? As pessoas estão respeitando? Qual que é a diferença entre aquilo que está ali no papel, no decreto, e a vida real hoje em São Bernardo? Olha, Thaís, eu tenho que agradecer. A população, na sua grande maioria, vem respeitando. É natural que existe voz contrária, sim. Nós encontramos uma certa resistência quando suspendemos as aulas particulares, principalmente na rede privada, mas a resposta de que nós acertamos na medida veio ontem. É um número que nos entristece muito e nos preocupa ainda mais. Eu tenho 9 crianças internadas com menos de 3 anos, 8 entubadas. Então, se alguém duvidava que as medidas que estavam tomando, que tomamos, foi para proteger, ontem este número me deixou extremamente preocupado, porque na fase anterior, até o final de 2020,
nós não víamos o coronavírus atuar, atacar e trazer este tipo de preocupação e de agravamento em crianças. Então, se alguém tinha dúvida de que as crianças também são vítimas do Covid-19, não há mais dúvidas, e a prova, para nossa tristeza, está aqui, com 8 crianças entubadas na cidade de São Bernardo do Campo. Prefeito, eu gostaria de saber, o senhor passou durante a resposta que deu ao Pedro sobre o tema, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. Qual é o impacto econômico para uma cidade como São Bernardo fechar da maneira que ela está fechada? E outra coisa, por que enquanto as lojas, o comércio está fechado, não se suspende a cobrança de impostos? Eduardo, uma ótima pergunta. Primeiro, existe um impacto, é inegável, principalmente na atividade de serviços, mas o pior impacto é na mão de obra. É a quantidade de trabalhadores que perderam o emprego, prova disso são os 15 milhões de desempregados atuais no Brasil, e uma cidade grande como a nossa, de São Bernardo do Campo, o impacto também é muito sensível e muito forte. O que nos ainda salva é que a atividade industrial está preservada. Nós temos aqui empresas como os Mercedes, Scania, Volkswagen, principalmente as que produzem caminhões. Como o agronegócio vai bem, esta indústria vai bem também. E isso ainda protege o emprego aqui na nossa cidade. Quanto à não cobrança de impostos, nós não estamos protestando e não estamos executando. Então, aqueles inadimplentes do município não estão tendo pressão para pagar. Isso não serve de incentivo para as pessoas que podem deixar de pagar impostos. E, naturalmente, quando a gente tiver uma diminuição nos casos e a vida voltar ao normal, nós estamos já elaborando uma proposta para que possamos solucionar esta inadimplência da melhor forma possível, sem juros, sem cobranças e sem multas. Então, dando a sua resposta, hoje nós não executamos dívidas e também não protestamos dos inadimplentes. O prefeito, para a gente terminar, essas pessoas que estão flagradas, né, desrespeitando as determinações aí em São Bernardo do Campo, tem gente que é flagrada pela rua, embalada à noite, né? O senhor tem um retorno do que essas pessoas dizem para a polícia, para os fiscais, né, quando questionadas desse tipo de comportamento? Olha, Pedro, com todo respeito, é mais ou menos o que o Gabigol respondeu para os repórteres, né? Que tinha saído para jantar. É ridículo, né? Todos sabem que nós estamos na fase vermelha, que a situação é grave, se fazem ou se passam por despercebidos ou desconhecedores do momento que nós estamos vivendo e da fase. O pior não é aqueles que ainda argumentam que não sabia. O pior são motoristas que nós encontramos depois das 10 horas da noite embriagados. No sábado passado, nós tivemos um proprietário de um veículo caro, como se pode... De luxo. De luxo, né? Um Mercedes. Não só estava bêbado, como desacatou os nossos GCMs. Estamos te ouvindo aqui, o prefeito, não sei se ele... Como desacatou os nossos GCMs, e foi a doutora Carolina, delegada aqui do 3º Distrito Policial, autuou e prendeu o mesmo em flagrante. Então, se já não bastasse a infração pelo momento da pandemia, ainda insiste num crime que é muito pior, que é de dirigir embriagado. Então, essa é a nossa tristeza. Tem pessoas que negam ainda esta dura realidade em um país que já perdeu quase 280 mil pessoas. Aqui em São Bernardo já perdemos 1.612 vítimas da Covid. Ainda tem pessoas que insistem em querer relutar, como nós vimos aqueles jovens também às margens da represa Billings, numa quarta-feira, às 2 horas da tarde, como se a vida tivesse ao normal e eles estivessem lá no piscinão de Ramos, bem tranquilo, assim, tomando seu banho de sol, ouvindo música, enchendo a cara, porque estavam bebendo, menores. Então, nesse momento, nós precisamos sim da atuação do poder público, mas da presença da família, da responsabilidade e, principalmente, retomar os princípios da educação. Neste momento, quem sai nas ruas sem máscara não é uma questão de punição, é um problema de falta de educação, porque é um mal educado que insiste em achar que a máscara é um acessório desnecessário. Conversamos ao vivo com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, boa sorte aí, prefeito, até a próxima.
Obrigado, Pedro, a Thaís e também ao Eduardo. Um ótimo dia. Parabéns pela programação. Muito obrigado.